fazer a peça de leitura, né? E, primeiramente, nós vamos agradecer a oportunidade, né, de estarmos reunidos nesta casa, nessa noite, né? E que durante a palestra, né, possamos receber tudo o que estamos necessitando nessa noite, né? O alívio, o reconforto a cada um de nós, né? Aproveitemos e pedimos para os nossos familiares também, em nossos lares, para aqueles que saibamos que se encontram necessitados também, né? Que possamos elevar os nossos pensamentos até eles, né? E assim vamos pedir a proteção espiritual necessária a cada um de nós e a todos, né, que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, né, que também vêm aprender, vêm receber a palestra, recebem também o passe, recebem também as aplicações, com todos os encarnados. E assim, para iniciarmos a palestra da noite e todos os outros trabalhos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite, amigos. Baixar um pouquinho aqui para ficar um som melhor. Fica melhor para vocês? Com certeza. O tema da nossa exposição da noite: confiança em Deus. Nós vivemos um período de transição planetária. Nós residimos num planeta de provas e expiações. E constantemente somos bombardeados por notícias boas e ruins. Ultimamente, a gente tem recebido muita notícia que nos desagrada. A gente assiste com muita tristeza no coração um país bombardear o outro. A gente assiste com muita tristeza no coração um país taxar o outro para que a gente possa ceder aos anseios políticos de um país dominante. Parece que a gente está revivendo aquilo que ocorreu lá atrás. Sabe, na Roma Antiga, quando os romanos dominaram uma boa parte do mundo e oprimiram, massacraram, mataram muita gente? A gente tem hora que tem esse sentimento. Dentro do nosso país, e vocês me desculpem se eu vou aqui primeiro elencar vários fatos que nos deixam tristes, que deixam o nosso dia, muitas vezes, negro. Porque se a gente vai falar de confiança em Deus, a gente precisa ter confiança em Deus realmente, efetivamente. Não pode ser, confiança em Deus não pode ser aquilo que a gente
fala da boca para fora. Nós precisamos entender o que é isso. A gente confia em Deus. Qual é a nossa âncora no momento da tempestade? É Deus? Ou a gente é aquele barco que fica à deriva, fica ao sabor do vento, e a onda leva para lá, leva para cá? Então, o propósito da exposição da noite é que a gente faça uma reflexão sobre como anda a nossa crença em Deus. Mas a nossa crença em Deus, como nós estamos aqui numa casa espírita, e o Espiritismo nos apresenta Deus de uma forma diferente. Porque, primeiro, o Espiritismo ele não nos mostra Deus como um ser. Deus, para o Espiritismo, é a causa primeira de todas as coisas. Então já existe uma diferença. É a causa. É aquilo que deu origem a tudo que existe hoje aqui. Todos nós. Cadeira, mesa, tudo surgiu a partir de Deus. Então, a primeira questão que nós precisamos ter em mente é que o Espiritismo nos apresenta Deus dessa forma. Não como um juiz bem velhinho, com um livro bem antigo na mão. Sabe aquele livro do cartório que está caindo, que a folha está soltando, e ela está anotando todos os nossos passos? Não é assim que Deus funciona na vida. Esse Deus é o Deus que nos conduz ao pensamento fragilizado. A nossa crença fica fragilizada quando a gente acredita num Deus dessa forma. Porque esse Deus ele tem uma tendência de ser punitivo. E não é isso que eu quero destacar para vocês hoje. Eu quero destacar para vocês hoje a confiança em Deus, que é aquele Deus que nos provê de tudo o que nós precisamos. E eu sinto em dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, o que nós precisamos não é aquilo que queremos. O que queremos é diferente do que Deus prepara para a gente na vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, tem um conceito de fé que eu vou ler para vocês, é um trechinho curto, para que a gente possa iniciar o nosso raciocínio a partir desse ensinamento que está no Evangelho. E ele conceitua a fé, porque não tem como a gente falar de confiança em Deus sem falar de fé. E eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença entre a fé que muitas vezes a gente acredita que tem e a confiança em Deus. Lá no Evangelho nós encontramos o seguinte: a fé é um sentimento inato. A gente nasce com ela. A gente pode não saber que tem, mas tem. No homem de sua destinação futura. Nasce com cada um de nós para que a gente acredite naquilo que vai acontecer na nossa vida. E que isso que vai acontecer na nossa vida está dentro do projeto divino da nossa evolução. E continua. Que o homem tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Fé, sentimento inato, que vai eclodir na gente quando nós, pela nossa vontade, fizermos com que a fé se desenvolva. Então, muitas vezes, a gente não tem essa vontade de desenvolver. A gente não acredita que aquele ato de fé tem que partir da gente. Porque eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente
associa a fé a ficar parado aqui, esperando que Deus faça alguma coisa para mim. Que me cure, que me arrume um emprego, que faça com que meu filho ou minha filha case com uma pessoa que eu acho que é um casamento legal, que a minha família se reúna no fim de semana e fica tudo certo e não tem nenhuma discussão, que a minha vida financeira vá como o céu de brigadeiro, sem nenhuma turbulência. E em relação a isso, tem uma história que a Meimei conta no livro Pai Nosso, que diz o seguinte: um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor que a cada noite, que certa vez o rico chefe da caravana onde ele trabalhava chamou a sua presença e o indagou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe se você não sabe nem ler? O crente fiel respondeu para ele: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como sabe quem escreveu? E o chefe disse para ele: pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que informa quem foi o autor daquela peça? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos ao redor da tenda, como sabe qual animal estava ali no dia seguinte? O carneiro, o boi, o cavalo. E o Senhor falou para ele: pelos rastros. Então, aquele crente chamou o chefe da caravana para fora da tenda, e era uma noite de lua, muito brilhante. E aí ele apontou para a lua, apontou para a imensidão das estrelas e disse: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Eu trouxe essa história para que a gente reflita. Por quê? Porque essa é a fé que nós devemos ter. É a fé, é a confiança que nós devemos ter em Deus, pelos sinais que Deus nos mostra nas nossas vidas, diariamente. Mas nós estamos entorpecidos, anestesiados pelas notícias do dia a dia, pelas guerras. Nós estamos preocupados se o Trump vai atacar o Iraque de novo. A gente precisa orar para que esses chefes de Estado coloquem a cabeça no lugar e sentem e conversem em relação aos assuntos que são necessários ser tratados entre dois países. Mas nós precisamos vibrar para que isso ocorra. Nós precisamos vibrar para que os nossos governantes possam governar nosso país de uma forma mais justa, honesta, sem roubalheira, sem corrupção. E é para isso que a gente vota. E aqui estou destacando a política porque é o que está aqui no noticiário diário. É o Banco Master. Nós nem sabíamos do Banco Master. Acho que nenhum de nós aqui tinha aplicação ao Banco Master. E o Banco Master invade a nossa casa todo dia. O meu filho tinha R$2.000 no Banco Master aplicado. Aí ele conseguiu recuperar R$2.000 porque tinha um fundo garantidor. Então, assim, descobri que tinha um aplicador do Banco Master dentro da minha casa. Então, assim, mas todo dia a gente tem uma notícia nova, de uma operação nova. E isso faz o quê? Causa desconfiança na gente.
nós não podemos viver com essa desconfiança em Deus, porque o Banco Master e o chefe, o dono do Banco Master, se associou a políticos e outras pessoas, que a justiça humana se encarregue dos julgamentos e aqueles que estão lá que julguem conforme as leis. E é isso que a gente tem que pensar. Só que, para aquilo que nos interessa, que é a fé, a gente precisa ter esse raciocínio de não ter uma fé cega. A gente não pode acreditar nas coisas de uma forma cega. Nós precisamos questionar. O Espiritismo nos fala isso, para que a gente questione. Emmanuel falou para o Chico: o dia que eu falar alguma coisa que está diferente daquilo que está nos livros de Allan Kardec, você me abandona e segue Kardec. Emmanuel falou isso para o Chico. Então nós precisamos entender essa sistemática. A nossa fé tem que ser raciocinada. A gente tem que entender que o Espírito vem aqui e dá comunicação. E isso é totalmente plausível e possível, porque a vida continua. Nós não temos só essa vida, nós temos muitas. Fé raciocinada. Mas nem tudo que o Espírito fala tem que ser seguido ao pé da risca. É preciso que a gente ouça. Precisamos ter ouvidos de ouvir. Isso é fé raciocinada. Então, a fé que me fortalece é aquela que é testada, que é comprovada todo dia pelas minhas atitudes. Quando eu encontro alguém na rua e vejo que aquela pessoa não está muito bem, mas eu não julgo ela, eu compreendo. Isso é ter fé na vida. Quando eu direciono minha vida para reclamação, eu acredito na vida. Eu reclamo de tudo, nada está bom, nada está certo. Fé raciocinada conduz a gente a ter uma vida equilibrada. Porque eu vou compreender as coisas. Eu vou compreender que tem gente que está num grau de evolução e só reclama. Mas eu quero ser o reclamão? Não, eu quero ser diferente. Eu quero me portar diante da vida de uma forma diferente. Porque a fé exige de nós atitude. Não existe fé passiva. A fé, conforme os Espíritos nos ensinam no Evangelho segundo os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a fé ativa. Emmanuel nos diz que a fé é a energia que nos conecta à usina divina. Quando a gente faz uma prece, a gente se conecta a quem? A energia da providência divina. Então, por que a gente fala, você está desequilibrado, desesperado? Vai lá no teu quarto, na sala, num lugar sozinho, faz uma prece. Se conecta com a usina divina. Carrega a sua bateria com energias boas, diferentes. Sai daquele mundo conturbado que você está. Se afasta. O que Jesus falava e não se cansou de falar em relação à fé? E aqui eu vou mostrar para vocês que ele encontrou testemunho de fé não nos apóstolos, nas pessoas que ele curou.
que ele ajudou. Porque os apóstolos, quando estavam com Jesus, eles estavam com Jesus e tinham aquela usina hidrelétrica de Itaipu que a gente podia conectar direto. Não precisava nem fazer muita força. Mas aí o que eles fizeram? Eles vacilavam, não conheciam. Depois da morte de Jesus, aí veio a responsabilidade para cada um deles. Aí a coisa mudou. Aí Pedro mudou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então a gente vai encontrar a mulher que tinha uma hemorragia fazia 12 anos. Aí Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente. E ele sai para as ruas para ir até a casa de Jairo para fazer uma cura que foi espremido pela população, pelo povo que o cercava. Onde Jesus ia, um monte de gente atrás dele, espremendo. E os apóstolos estavam ali do lado dele. E Pedro estava do lado dele. O que ocorreu? De repente, ele parou, virou para Pedro: de mim saiu uma virtude. Olha só, no meio da multidão, sendo esmagado pela multidão, de mim saiu uma virtude. A mulher que tinha hemorragia tocou nas vestes dele. Não tocou nele, tocou nas vestes. E ela se curou. Mas ela se curou por quê? Porque ela foi lá, ela acreditou. Sabe essa história da fé? Um sentimento inato? Ela acreditou, ela saiu do comodismo, saiu do dia a dia lá da reclamação e foi até lá para tocar o Cristo. Ela queria tocar o Cristo, mas ela tocou as vestes dele. E aí ele sentiu a energia saindo, virou para ela, elas logo identificaram quem era, porque ela disse também que o fluxo sanguíneo dela tinha parado. Aí ele vira para ela e fala, e foi a única vez que ele falou isso, hein? Filha, a tua fé te salvou. Filha, foi de todos que ele curou, a única que ele chama de filha. Aí tem o episódio do centurião. O servo do centurião estava doente. E pediu para alguém ir procurar o Cristo para que ele curasse o seu servo. Ele tinha muita estima por aquele servo. Mas ele não se achava digno de ir até Jesus, porque ele era do Império Romano. Ele dirigia uma centena de soldados. Os amigos dele foram até o Cristo, e o Cristo resolveu ir na casa do centurião, mas ele falou, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se disser para os seus emissários curarem o meu servo, ele será curado. E Jesus disse para ele voltar para casa que o servo estava curado, sem ir até lá. E aí ele vira para os discípulos e diz, em verdade vos digo, nem em Israel encontrei tamanha fé. Os romanos eram odiados pelos judeus. E ele disse que o romano tinha muito mais fé do que aquele pessoal que ficava em Jerusalém orando, rezando. Aí tem a história do cego de Jericó. O cego de Jericó vivia à margem de uma estrada, na entrada de Jericó. E Jesus passou por ali. Só que os cegos, os coxos, os paralíticos naquela época, eles não eram considerados pessoas com necessidades especiais. Eles eram enxotados das cidades. Eles viviam à beira das estradas, porque eles eram expulsos das cidades. As famílias expulsavam as pessoas que tinham deficiências físicas. Eles eram totalmente marginalizados, muito mais do que a gente imagina.
Eles viviam numa vida de completa miséria. E esse cego de Jericó estava lá sentado quando Jesus passa e ele pergunta quem é que estava passando. E uma das pessoas falou que era Jesus. Imediatamente ele começou a fazer a maior gritaria. Ele começou a gritar até que Jesus percebeu. E o pessoal queria que ele se calasse, para que ele não chamasse a atenção do Cristo. Mas ele berrou e o Cristo voltou e pediu para que ele fosse levado até a sua presença. E aí o Cristo vira para ele e fala: o que queres que eu faça? O que queres? E ele vira: Senhor, que eu veja. E aí Jesus vira para ele: então vê, tua fé te salvou. Vocês perceberam que em todos esses episódios existe um movimento da pessoa que tem fé de busca, se lança, aquela força interna é lançada. Mas quem curou foi o Cristo, mas ele buscou, ele foi atrás, ele não ficou esperando lá dentro de uma casa. Se o cego de Jericó tivesse ficado quieto lá na estrada, ele não teria sido curado. Se a mulher com hemorragia não tivesse ido tocar as vestes do Cristo, ela teria sido curada? Não. Se o servo do centurião, ele estava em casa, e o centurião ficasse lá pensando em fazer um pedido para alguém, ela se curaria? Não. E aí a gente vai, então, citei 3 exemplos de fé ativa. Agora eu vou citar um exemplo dos apóstolos, que são aqueles que estavam lá, no dia a dia com Cristo. Jesus, ele fazia muito a travessia ali no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como preferirem. Então ele resolveu ir de um lugar para o outro. Entraram na barca, estão atravessando o lago de Genezaré. Quando eles estão no meio do lago, são colhidos por uma tempestade. Quando o Cristo entra na barca, ele vai dormir. E os discípulos foram conduzindo a barca, mas aí aquela tempestade colheu a barca e todos eles entraram em desespero. Igual a história do Chico dentro do avião, que ficou desesperado, que achou que ia morrer. Falava com o Espírito todo dia, e aí ficou desesperado que ia morrer. Ficaram desesperados e foram lá acordar Jesus. Jesus se levanta, vai até a ponta do barco, acalma os ventos e a fúria das águas. Depois vem até eles e pergunta: onde está a vossa fé? Eles estavam ali com Cristo no dia a dia. Olha só, eles testemunhavam diariamente os feitos de Jesus, mas não tiveram a força que a mulher com hemorragia teve, que o cego teve, que o centurião teve. Então a gente precisa observar isso em matéria de fé. A gente precisa entender que é uma confiança ativa. Eu confio em Deus, me lanço, eu busco, eu não fico parado, eu venho na casa espírita, eu estudo, eu saio daqui, eu paro de ser maledicente, eu entendo que as pessoas precisam de ajuda, e aí eu faço a caridade. Isso é a fé que nos transforma. Porque senão a gente vai querer a fé que atende às nossas expectativas. Então aí eu tenho uma gripe, eu começo a orar, começo a rezar que eu quero me curar. Mas eu não faço nada para melhorar da gripe. O que eu faço para melhorar da gripe? E a gripe é um ciclo. Mas aí a gripe é um tormento na minha vida. E eu me transformo totalmente.
Eu não entendo o processo que eu vivo no mundo que doença existe. Porque eu sou um espírito que habita um mundo de provas e expiações. Nós habitamos esse mundo. A gente não habita um planeta que não tem doença. A doença faz parte do nosso ciclo aqui na Terra. E aí a gente vive aflito. Aí a gente quer a cura das coisas. Mas nem sempre é a cura daquilo que a gente quer. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que é difícil. Muitas vezes a gente tem um familiar, muitas vezes a gente tem uma doença que nos atormenta. Mas é preciso que a gente tenha resignação. É preciso que a gente entenda que determinadas doenças, elas vêm, e quando a gente passa pela doença de uma forma mais tranquila, a gente cresce. E nem sempre vai curar. E o Espiritismo nos ensina isso. E isso é fé raciocinada. Porque ele nos mostra que a gente tem passado. E como a gente tem passado, a gente tem uma história aí para ser modificada. Ou para dar continuidade. Eu vou contar uma história para vocês do Divaldo, sobre essa história de curar. O Divaldo foi chamado para dar passe num senhor que tinha um câncer ganglionar. Ele estava todo com os tumores no corpo inteiro. E os tumores estavam eclodindo assim, então era puro sangue. E o Divaldo chegou naquele lugar, viu aquela cena, se comoveu. E aí, Bezerra de Menezes foi junto com ele. E ele perguntou para o Bezerra de Menezes: ele vai ficar bom? E o doutor Bezerra de Menezes disse para ele: vai ficar bom. E aí o Divaldo deu passe. Ele nasce que ele até suou, ele suava, dava passe, ele suava. Terminou o passe, ele virou para a mulher, disse: senhor, estava a mulher e os filhos, 3 filhos. O doutor Bezerra de Menezes me disse que ele vai ficar bom. Amanhã, às 10 horas, estou aqui para aplicar outro passe. Foi embora. No dia seguinte, às 10 da manhã, ele retorna para a casa daquele senhor, desce do ônibus. Ele foi de ônibus. A hora que ele pega a rua da casa do senhor que ele ia atender, ele vê uma capelinha na frente da casa. Ele falou: nossa, a mulher do fulano morreu. Não é possível. Vim aqui hoje, dei passe nele. O doutor Bezerra de Menezes falou que ele ia ficar bom e a mulher me morre agora. E entra na casa. A hora que ele entra na casa, caixão aberto, o senhor estava lá, morto. Ele vira para o Bezerra de Menezes e fala assim: você não disse que ele ia ficar bom? Aí o Bezerra vira para ele: disse. Ele: tá bom, não tem mais nada. A doença que ele tinha acabou. Aí o Divaldo fez aquela cara, porque ele tinha que se explicar com a viúva. E ele não tinha o que explicar. Porque ele não entendeu, ele não captou a mensagem da espiritualidade. Aí ele diz nessa exposição, é uma palestra que tem na internet, que ele entendeu a sistemática divina de atendimento dos espíritos. Então, ele vai ficar bom. Vai morrer. Vamos tratar. Vai ficar bom. Então, vai tratar, vai ficar bom aqui. Vai se libertar, vai morrer. Então, meus amigos, a gente precisa entender a providência divina. Ela não vai, muitas vezes, atender os nossos caprichos pessoais. Nós não sabemos o que passa e o que se passou nas muitas vidas que tivemos. E isso não é algo para nos decepcionar. Isso é algo para nos fortalecer. Essa visão do Espiritismo nos fortalece, porque a gente tem certeza de que a vida continua. A gente vai poder
encontrar os nossos familiares queridos, nós vamos poder tê-los conosco novamente. Não vai ter divisão, ninguém vai para o inferno, outro para o céu, outro para o purgatório. Não, a gente vai para um lugar que a gente construiu do outro lado. Se a gente está construindo a nossa casa sobre rocha hoje, quando a gente passar para o outro lado, a gente vai encontrar uma casinha de rocha lá. Se a gente fizer o nosso papel aqui, quando a gente passar para o outro lado, nós vamos encontrar amigos que a gente nem lembra, que estarão lá para nos receber, para nos auxiliar. E nós vamos continuar nessa missão maravilhosa que é a nossa evolução. Então, muitas vezes, aquilo que Deus planeja não é aquilo que a gente quer. Isso não é motivo para a gente fraquejar. Isso não é motivo para a gente desanimar. É lógico que vai ter um dia que um familiar nosso vai falecer. Todos nós já passamos por essa experiência aqui. Mas é o momento daquela pessoa. E a fé raciocinada, ela nos dá essa certeza. Cada um cumpre o seu papel, no seu momento. Hoje, inclusive, minha esposa estava me contando que minha cunhada foi num velório de uma amiga dela e o marido mandou uma coroa de flores. Como vou viver sem você? Olha o desespero da pessoa. Se a gente tem uma compreensão diferente da vida, nós vamos sentir. Porque a dor da morte dói em qualquer um de nós. Em qualquer um de nós. Nenhum de nós está isento dessa dor. E ainda bem que tem essa dor. Sabe por quê? Porque é um reflexo de que a gente amou, que a gente gostou. Então a gente sente porque a gente amou. E se a gente amou, nós aprendemos alguma coisa nessa passagem aqui. Porque é isso que a gente tem que fazer, amar. É o amor que cobre a multidão de pecados. Então, se a gente ama, se a gente compreende, se a gente entende aquela pessoa, a gente vai sentir. Mas é isso que vai fazer com que a gente tenha coragem para continuar vivendo, para continuar buscando aqui um mundo melhor para cada um de nós. Porque se cada um de nós fizer a sua parte, não prejudicar o próximo, amar a Deus, a gente vai construir um mundo mais equânime, mais justo. A gente vai construir. Deus provê a gente dos meios, mas a gente tem que dar o nosso passo. A gente tem que assentar o nosso tijolo nessa construção. Não vamos esperar que as pessoas assentem tijolos na nossa casa. A gente tem que construir. É uma construção particular. Cada um de nós constrói um tijolinho aqui, às vezes a gente derruba outro ali, às vezes a gente derruba uma parede inteira. A gente tem que reconstruir a parede inteira. Vocês já viram isso em construção? Às vezes o pedreiro vai derrubar um negócio para poder arrumar alguma coisa que não ficou boa, derruba uma parede inteira. Tem que reconstruir. Às vezes nas nossas vidas a gente vê pessoas que dão umas cabeçadas. Que podia ser tão diferente. E aí a gente precisa ter a fé. É ela que vai nos sustentar nesses momentos que a gente tem que recomeçar. Então vamos acreditar em Deus, confiança em Deus. Ele é o primeiro da lista. É o primeiro. Porque é Ele que nos deu a vida. E Jesus nos ensinou que a gente tem que amar primeiro a Deus, depois o próximo. E a gente não está nessa história. Então, olha só, a sistemática do Cristo, né? Ama lá, que aí você vai aprender a amar aqui.
você vai aprender a respeitar. Ama a Deus. Não polui o rio, pelo amor de Deus. Você ama a Deus? Não vai poluir o rio. É obra divina. Está aqui por uma causa. Há quanto tempo está passando água naquele rio para poder matar a sede de quanta gente? Tem um propósito, nada está sem propósito na natureza. Então a gente tem muito que aprender, e para isso a gente tem que fortalecer a nossa confiança em Deus. É isso, meus amigos. Vou parando por aqui, porque eu tinha preparado alguns outros tópicos, mas eu acho que para a gente ter confiança, a gente precisa acreditar na gente, né? Então vamos acreditar em nós. Vamos fazer caridade para os outros. E a caridade muitas vezes é escutar alguém. Vamos escutar. Vamos saber entender os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho. Muitas vezes a gente não escuta, a gente não tem a paciência para escutar alguém que está aflito, que está falando sem parar, porque está aflito, está descompensado, desequilibrado. Vamos ter dar esse testemunho de fé, de ouvir. Que Jesus nos abençoe. Mestre Jesus, querido amigo, nestes instantes, buscamos a Tua figura amiga, para acalmarmos os nossos corações, para que nos conectemos com os benfeitores da casa, que aqui estão trazendo energias, fluidos, benfazejos, para serem distribuídos a cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Que possamos, Mestre, compreender a Tua doutrina de amor e de paz, trazendo os Teus ensinamentos para o nosso dia, para o nosso despertar, para a nossa família. Que saibamos, Mestre, que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, impedem que vejamos o quanto a providência divina age nas nossas vidas, o quanto ela nos oferece de oportunidades para que testemos, para que experimentemos a nossa fé. Que não desperdicemos estas chances de crescimento, para que a paciência, a tolerância, a resignação façam morada nos nossos corações, para que saibamos oferecer a outra face quando ofendidos,
que a tua luz divina possa nos tocar nestes momentos, que retornemos aos nossos lares com toda essa energia que recebemos nesses instantes. Fique conosco,